Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Desde já, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Galera, hoje nós tivemos o arrefecimento aqui da nossa bolsa, né? Conforme eu falei, né? Ontem o índice não conseguiu subir, né? A nossa bolsa não conseguiu, muito influenciado por causa da, da saída do estrangeiro, né, galera? Então, hoje mesmo nós tivemos breaking news da guerra, tá? Então, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, né, que hoje nós tivemos uma reunião, né? Nós tivemos o bloqueio naval será suspenso, né? Então hoje a gente teve break news aqui, o Donald Trump informando algumas informações via rede social dele, né? Então eles estão em reunião, né? Pode ser que eles terminem a guerra ainda hoje ou então tenha mais uma bateria ali de reunião, né, galera? Mas, enquanto isso, né, a gente tem que estar mostrando aqui o que foi que aconteceu. Então, na abertura do mercado, as bolsas elas estavam flat, tá? Elas estavam flat. O ouro estava na alta, a prata meio flat também. O nosso petróleo, que ele deu um spike aqui, né, galera? Ele fez uma movimentação de queda e tá tendo um alívio, na verdade, né? Porque o petróleo ele tá caindo 1,47, 1,70, né? Então, ele estava caindo um pouco menos, mas já estava caindo, inclusive, durante aqui a madrugada, né, pessoal? Ele fez um movimento um pouco mais com ímpeto aqui, né? A partir das 5 até umas 7 horas ele ganhou uma movimentação um pouco mais de baixa. E de forma geral, pessoal, o nosso sentimento, né, era um pouco mais para queda, tá? Mas nós tivemos, se eu não me engano, né, nós tivemos aqui no nosso calendário algumas informações, né, pessoal? Logo aqui pela manhã, né, nós tivemos, deixa eu traduzindo aqui para nós, né? Taxa de crescimento, né, do PIB. Então veio um pouquinho flat, tá? Mas nada tão surpreendente. Então a gente teve essa logo às 9, né, que mexeu, deixou nossa bolsa um pouco mais flat aqui, né, galera? Deixou um pouco mais flat para alta. Mas depois veio a abertura do mercado à vista, né, pessoal, que realmente arrefeceu, tá? Os juros ficou flat, né? A maioria aqui até umas 11 horas ficou um pouquinho mais flat, depois pegou uma tendência de alta que fez com que a nossa bolsa caísse, né? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, pessoal. Então, a gente tem aqui o nosso POC, né, galera? A gente tem aqui o nosso ajuste, bem dizendo, e o POC ele tá um pouquinho, ele tá aqui em cima, né, galera? Tá aqui em cima, exatamente, perto da nossa média contratual de ontem. Então, essa movimentação, né, o mini índice, aqui a gente tem um 0%, né, meio por cento de alta, meio por cento de queda. Ele abriu aqui nos 176 mil, tá? 176 mil, ficou brigando aqui perigosamente, né? Aqui entre 66 mil e o 175.500, tá, galera? Ele ficou preso nesse range uma hora praticamente, né, galera? A, a venda ela estava sendo feita aqui no nosso ajuste, né, galera? Então os vendedores eles fizeram eles defenderam realmente aqui com bastante ímpeto, né? E depois a gente teve a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Então, na abertura do mercado à vista, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Opa, aqui, né? Então, tá aqui, né?
Então, a abertura do mercado à vista é a abertura do mercado americano. Nós temos aqui, né, os nossos índices e aqui as nossas ações, tá? Então a abertura se deu aqui, né, e a abertura do mercado americano. Teve uma queda, né? A gente realmente, a gente viu as ações, elas abriram em queda, né? Fazendo uma movimentações todas em quedas, né? Então Vale em queda, Petrobras, Prio, né? O setor bancário em queda e os índices, né? Em queda também, né, galera? Então renovando mínima foi exatamente, né? Arbitrado para o nosso índice, né? Então, realmente a gente teve aqui um arrefecimento de mais de 1.000 pontos, né, pessoal? Então, 1.500 pontos, né? 1.600 pontos. Na abertura do mercado americano, galera, aí a gente teve aqui a movimentação um pouquinho mais forte, né? A abertura do mercado americano devolvendo para depois cair, né, galera? Mas essa liquidez, galera, eu quero chamar a atenção aqui, né? A gente cria uma liquidez aqui, a gente tem as nossas resistências naturais de preço, né? Então o preço cai, né? Ações elas vendem, né? Foi o mesma movimentação de ontem, né? Então vem primeiro a gente tem a primeira janela, né? A venda, a gente teve um respiro do mercado, né? Para na metade dessa janela a gente continuar com a venda. E foi exatamente o que aconteceu aqui no mini índice. Nós tivemos um ponto que foi o 175.500, né, galera? Esse foi o melhor ponto, que é justamente a gente tem aqui, né? Preço aqui de aceitação dessa primeira 1 hora e aqui a rejeição, né? As rejeições. Quem não conseguiu pegar essa pernada, né? Teve um toque aqui excelente, né, galera? E aqui foi a defesa, né? Essa movimentação foi a defesa para vir justamente para essa mínima, tá? Então, para mim, hoje essa movimentação foi a mais fácil do mercado, tá, galera? Essa movimentação foi a mais fácil, tá, de ser pego, né? Que isso aqui é um trade de livro clássico, né, galera? Então, e aqui ele ficou um pouquinho mais lateral, né? Aqui 40 minutos, né? 40 minutos trabalhando, não conseguiu perder 1% de queda, né? Aqui. E o 174 mil, né, galera? Não conseguiu perder 174 mil. E aqui a gente teve a notícia, né, galera? Então, spike, né, galera? E a gente viu aqui o micro S&P, olha só, trabalhando um pouco flat e ele gostou e começou a ficar trabalhando na alta, né? As nossas ações também, né? Elas fizeram uma movimentação de alívio, tá? Então a gente tem aqui também um alívio, né? E tá aqui a média, né? Tá aqui a nossa média da nossa aqui dessa movimentação, né? Então os plays que participaram dessa movimentação, a gente consegue encontrar o preço médio. Mas de forma geral, galera, eu continuo, né, a dizer para vocês que se essa guerra, né, assim ela terminar, nós vamos ter um novo rally ali nas bolsas americanas, tá? Possivelmente, tá, galera? Então essa movimentação, né, o alívio da guerra vai tirar um pouco do dinheiro das nossas bolsas, que já está correndo, né, galera? Ontem mesmo eu falei a mesma coisa aqui, né? Possivelmente pode ser que o nosso mini índice caia de novo, né? Mas a tendência, né? Nós ficamos um lateral num range aqui do 179 mil, né? Aos 176 mil também. Mas eu acho que ele vai cair de novo, né? Porque a nossa bolsa estão tirando o dinheiro, né, galera? Então gringo já saiu com 20 bilhões, né, nesse período dessa queda, então ele vai tirar mais um pouco para colocar em bolsa americana, tá, galera? Então, e não só na nossa, né? Nas outras bolsas ali, aqui também desses países emergentes, elas estão uma movimentação um pouco mais baixista e as americanas elas estão mais na alta, né, galera? Então
os players eles já estão se posicionando, né, para ficar um pouco mais comprado nas bolsas americanas. O mercado ele começou a ficar riscon, né, com esse alívio da guerra. Então, galera, essa movimentação aqui, né, até dava para ter uma compra aqui para vir já desafiar a máxima dessa movimentação, mas tá bem exíguo, né? Aqui tá 1 para 1, tá bem exíguo. Embora ele tenha feito essa movimentação, chegou aqui no nosso VWAP, na média, né? Média contratual do dia e sentiu, né, galera? E depois realmente ficou trabalhando aqui entre as médias. Então, mais nada a se fazer, né, galera? Mais tendência de baixa para o nosso mini índice, tá? Mini dólar, galera. O dólar é o seguinte, né? Hoje é a rolagem, né? Então a gente já estamos no contrato N, né? WDO N26 e tá um pouco desconfigurado aqui, tá, galera? Porque eu já expliquei isso aqui, todas as rolagens, umas 5 rolagens atrás, né? Já expliquei isso aqui, que quem trabalha com o DOL Pro, né? Ou o WDO Foot, a gente vai ter um descompassamento. Por quê? Porque aqui o gráfico, tá? Vai ter um possível gap. Se você tá com DOL Pro, você tá com um gap, tá? Mas tá descorrelacionado porque esse contrato, o gráfico ainda tá trazendo dados do contrato passado, sendo que nós estamos trabalhando no atual. Então fica descorrelacionado, né, galera? Então, dado isso, isso aqui não é uma linha de tendência, tá? Porque linha de tendência, Fibonacci, né? Análise gráfica, tá? Isso aqui intradiário, em câmbio, isso mais é dança da chuva, tá, pessoal? O que manda aqui é macroeconomia, né? Macroeconomia, microeconomia, né? A gente procurar na liquidez pontos certos para estar vendendo, tá? Então, o dólar, pessoal, ele fez uma movimentação aqui, tá, de alta, né? Por mais que ele essa aqui a nossa break news, né, da guerra, ela tenha feito uma movimentação um pouco mais de queda, mas o dólar ele conseguiu se estabelecer aqui numa leve alta de 0,23, né? E está trabalhando em cima do preço futuro, ele já está trabalhando no preço futuro, né? Aqui, olha só, ontem aqui já está dizendo que ele trabalhou no preço futuro, né? Mas ontem ele trabalhou no preço à vista, tá? Então voltem no vídeo de ontem e vejam lá. Ele trabalhou no preço à vista e agora ele está trabalhando no preço futuro. Foi um erro que aconteceu aqui no indicador, né, galera? No nosso indicador. Então, dólar abriu aqui, né? Pouco mais sem movimentações grandes, né, galera? Buscou a nossa média aqui contratual e ficou trabalhando um pouquinho mais flat, ficando um pouco positivo, um pouco negativo. Fez a primeira Petax futura acima da maior liquidez, isso aqui indica uma possível tendência de alta, né? Que ele poderia performar. E foi exatamente o que ele fez, né, galera? Então a gente tem aqui as nossas Petax que hoje não teve ímpeto, né? Foi um dia bem morno. A gente perdeu aqui, nós erramos, na verdade, meio ponto, né? Desse estudo sugerido que ocorre meio-dia, né, galera? Então, basicamente, essa movimentação, né, foi bem exígua, né? Não teve olha aqui a distância, né, galera? Então a gente não teve uma movimentação. Hoje foi um dia onde as Petax, fazia um tempo que eu não tinha visto isso, né, galera? Então Petax nem com 2 pontos de uma para outra, né? O mercado ele realmente bem lateral nessa rolagem, tá, pessoal? Bem certo, né? Um pouquinho mais para alta, mas bem certo. Aqui a gente está na maior liquidez, nada a se fazer. Ele fechou a simetria da manhã, tá, galera? Ele fechou a simetria da manhã porque deixou o preço futuro em cima da média contratual, né, galera? E aqui ele vai ficar trabalhando, tá? Aqui ele vai ficar trabalhando. O interessante é vender na máxima, né? E comprar aqui perto dessas mínimas aqui
do 85, né, 84, mas essa movimentação aqui que eu poderia ter feito uma venda aqui no 100, né, mas ia levar um stop. Nesse primeiro toque aqui, né, daria para levar até o 95, né, na modalidade scalp sim, tá, mas estava um pouquinho mais perigoso, porque nós já tínhamos feito aqui, ó, primeiro preço futuro, né, segundo preço futuro, ele tem nessa questão aqui que ele trouxe a liquidez, ele jogou o preço futuro acima e ainda joga o primeiro preço futuro um pouco mais acima, né? Então isso aqui está tendendo a uma movimentação de alta, né? Então fazer essa venda aqui no 100 na modalidade scalp, é isso que eu falo para vocês, tá? E porque ele também está perto aqui, né? Então ele lateralizou perto do 95. Isso aqui não é tão bom, né? Interessante é que ele venha aqui pelo menos do 90, do 85 numa e suba aqui até o 100, né? Ou então de baixo para de cima para baixo, né? Então ele tá caindo aqui no 12, 15 e vem aqui pro 100. Aí sim é mais interessante essa num primeiro toque aqui no comprar, né? E aqui vender, né? Mas na modalidade scalp, tá, galera? Porque aqui nós temos opções de compras e de vendas bem interessantes, né? No qual o exportador e importador eles tendem a defender, né? Mas aqui no primeiro toque, tá? Então, galera, nada a se fazer, né? Um dia um pouco mais lateral aqui, talvez saia mais breaking news, aí vai ter mais movimentações, tá, pessoal? Então é isso, boa sexta-feira a todos, bom final de semana. E se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!